Considerações. Vamos entender um pouquinho. Quais são as considerações, ou seja, coisas que você precisa saber, além disso que eu já citei, além do que é vantagem, além do que é desvantagem. Considerações. Empresas americanas pagam menos dividendos. Então, se você é acostumado a investir na Vale, receber 8%, 9% ao ano, investir, por exemplo, nos fundos imobiliários e todo mês você receber rendimento, o que acontece é que nos Estados Unidos as empresas pagam menos dividendos e também não é mensal. Então, você, inclusive fundos imobiliários, se você investe em REITs nos Estados Unidos, ou em BDRs, né, de REITs, ou ETFs de REITs, na verdade, aqui do Brasil, pela Bolsa Brasileira, você precisa saber que, mesmo investindo em REITs, que são fundos imobiliários americanos, você não vai receber todos os meses dividendos, a cada 3 meses. E eles têm menores dividendos. Isso porque, por exemplo, o PL que você acompanha aí, né? O preço sobre o lucro, lá nos Estados Unidos é muito mais esticado. É como se você olhasse, nossa, todas elas aqui, todas essas estoques estão muito caras, estão acima do preço, né? Nós devemos pagar o preço sobre o valor patrimonial. Normalmente, por quê? Porque isso é motivado ali, sobretudo, pela especulação também do mercado. O mercado acredita muito nessas empresas como a Apple, claro que ela não vai estar sendo negociada com PVP de 1 ou 1,5, jamais. Então, lá sempre, assim como no Brasil, nós temos a VEG, né, que tem ali um PL um pouco mais esticado, um PVP também, ou seja, dá para entender que a empresa é negociada 8 vezes acima do preço dela, ou seja, o mercado paga muito mais caro por ela. Nos Estados Unidos é muito mais ainda. Então, isso acaba dizendo que quanto mais você paga uma empresa com um preço mais elevado, mais esticado, né? Ou seja, um preço sobre lucro, um PVP, o dividendo fica menor, como é o caso da VEG. A VEG é boa pagadora de dividendo, mas como a gente compra a ação dela com preço muito mais valorizado, supervalorizado, obviamente que daquele dinheiro que a gente investiu, o dividendo será menor. Então, nas empresas americanas, a mesma coisa. Então, a maioria lá, dividendo é de 0,5%, 2%, 1,5%. Então, você não vai achar empresas que vão pagar muito dividendo alto lá nos Estados Unidos. Então, se o seu foco já é usufruir, ou mesmo querer reinvestir os dividendos, lá você não vai ter essa vantagem com relação a dividendos. Inclusive também nos BDRs. As BDRs também recebem também os dividendos, repassam também de forma trimestral. Eu vou até tentar mostrar aqui logo após essa apresentação um pouquinho aí de dividendo das BDRs, né? E também diretamente como as estoques e REITs. Outro motivo que você precisa ter noção é que também, claro, aqui já é um ponto muito mais positivo, inclusive podia servir até aqui para o Brasil também. Lá nos Estados Unidos você pode comprar menos de uma fração. Então você tem lá, não sei se eu tenho aqui agora, eu não sei se eu tenho aqui, diversificação. Aqui, ó. Um exemplo, se eu comprar o VNQ, eu posso comprar tanto aqui pela Bolsa Brasileira como pela conta que eu tenho nos Estados Unidos, né? Claro, pela conta que eu tenho nos Estados Unidos, se você tem a conta no Inter, na Avenue, você pode comprar o VNQ, que é esse ETF, ou pode comprar as estoques. Você pode comprar o valor que você quiser. Ah, eu quero investir só R$ 50. Pode. Porque veja aqui, o preço do VNQ hoje é US$ 81,30, que dá R$ 412. Então, aqui é digamos que uma cota, né? Mas se fosse no Brasil, você tinha que comprar uma cota exatamente pagando esse preço integral. Lá não, lá você pode comprar, eu quero comprar só 0,1 fração. Aí você compra só R$ 41. Então você escolhe exatamente o dinheiro que você quer colocar em cada empresa, diferente do que é no Brasil. Se você quer comprar ali o HGBS 11, fundo de shopping, você tem que desembolsar R$ 225 no momento. Você não pode escolher, só quer investir R$ 30 nesse fundo imobiliário. Nos Estados Unidos, você pode escolher exatamente o valor que você quer investir. Então,
Para as BDRs, isso aqui não vale. Então, BDR, que é você investe pela Bolsa Brasileira em ação dos Estados Unidos, em estoques, você não consegue pegar essa facilidade de você investir na BDR o valor que você quer. Não, porque aí está sujeito à regra da Bolsa Brasileira, que não permite você escolher o valor de investir, ou seja, não permite investir em frações. Estados Unidos você pode comprar 3,5 ações da Apple. No Brasil você não pode comprar 3,5 de nenhuma empresa. Você tem que comprar 3, 4, né? E assim por diante. Tá entendido essa parte? Bem, vamos ver aqui mais. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos, ó. Eu vou falar ainda sobre essa parte aqui, que eu não tinha falado, mas ficou claro já, sobretudo, sobre essa parte aqui de você comprar a fração para investir. Nos Estados Unidos você pode. Então, você precisa saber essas duas coisas. Eu já te falei de imposto de renda. Então, basicamente, agora é só isso. Você só precisa saber disso. Quando quiser resgatar também é tranquilo. Então, aqui ainda, falando um pouquinho aí das vantagens, voltando aqui nesse ponto de vantagem, com relação a estoques, por que que é uma vantagem investir lá? Porque, veja, na Bolsa Brasileira você só tem pouco mais de 400 empresas para você investir. Já na Bolsa Americana, você tem, por exemplo, aqui ó, mais de 4.800 empresas. Então, quando você soma ali as outras bolsas de valores dos Estados Unidos, que lá tem mais de uma, você chega a ter, somado empresas, fundos imobiliários de lá, que são os REITs, você chega a ter cerca de 13 mil opções de investimentos. Então, isso é bom pelo sentido de que você consegue ter o investimento que mais te agrada, ter mais opções para investir. Significa também que a economia lá é, claro, muito maior do que aqui. Então, é um mercado muito bom de você investir, porque lá tem muito mais empresas listadas na Bolsa de Valores. Já no Brasil, ainda são poucas, pouco mais de 400. Então, é uma outra vantagem de você investir também exposição nos Estados Unidos. As duas principais bolsas dos Estados Unidos, de Nova York, que é a principal bolsa do mundo, na verdade. Então, é a que tem ali maiores valores patrimoniais das empresas, né? Então, supera, não sei, mais de 30 trilhões, né, de valor patrimonial. Então, veja aí, a Bolsa de Valores do Brasil, qual é digamos que, o valor patrimonial das empresas que estão nela? Muito menor, nem se compara. Então, a dos Estados Unidos chega a ser ali mais de 20 vezes maior do que a do Brasil e de diversos outros lugares do mundo. Então, Estados Unidos, o mercado de capital ali aberto é muito gigantesco. Então, você pode ir pela de Nova York ou pela Nasdaq, que é uma empresa mais ligada a empresas de tecnologia. Então, nessa bolsa estão as empresas de tecnologia. Na de Nova York, empresas de todos os segmentos lá dos Estados Unidos. Então, por exemplo, na Nasdaq, o Nasdaq, a Apple, a APL, o preço de cotação hoje, falando aqui de maio, né, de 2024, US$ 183, que é igual a R$ 929, mas você pode comprar lá nos Estados Unidos somente R$ 50, o valor que você quer. Então, você pode investir 50, depois mais 50. Então, você vai tendo lá 0,3 frações, depois você comprou 0,2, até completar uma ação da Apple. Mas lá você pode olhar somente pelo preço que você quer investir, pelo valor. Basicamente é isso. Foi uma revisão aqui muito interessante, né? Sobretudo aqui falando um pouquinho dessa importância de investir nos Estados Unidos. Preste muita atenção lá nos tipos de investimentos que estão disponíveis, né? Que são estoques, empresas, que são também os ETFs. Os ETFs, aqui é muito mais recomendado para você que quer ter um pouco de dinheiro nos Estados Unidos, mas que não tem tempo de acompanhar as informações, saber qual empresa eu vou escolher. Vou escolher a Apple. Outra dica: no Brasil, nós não temos muitas empresas boas do setor de tecnologia. Então, claro, tem algumas ali na Bolsa de Valores, mas empresas ainda com pouco tempo de IPO, empresas que têm um pequeno valor ainda de capital, né, patrimonial. Então, você pode escolher o seguinte: bancos, você não vai precisar investir em bancos dos Estados Unidos. Por quê? Porque os bancos brasileiros, eles são mais rentáveis do que os bancos dos Estados Unidos. Então, por incrível que pareça,
você precisa saber dessa informação. Então, a questão de tarifas bancárias, taxas, isso, os bancos brasileiros, eles são mestres e lucram muito com isso. Então, você quer investir nos Estados Unidos, não vá comprar lá o BOFA, né? Que é o Banco da América, né? Bank of America. Então, você não precisa comprar esse banco, porque ele performa mal em comparação com o Itaú, em comparação com o Banco do Brasil. Então, o Banco dos Estados Unidos, ele não performa melhor do que os nossos bancos aqui no Brasil. Então, não precisa, eu vou investir nos bancos dos Estados Unidos. Não. Sobretudo, uma dica aqui que eu deixo para você, invista lá nos setores de tecnologia, varejo, tecnologia, porque as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, elas são referências para o mundo todo. Então, lá estão as maiores, né? Por exemplo, lá tem Facebook, né? Que empresas aí tudo ligado à tecnologia, né? Essas big techs, né? A Amazon de serviços também com produtos aí no mundo todo. Então, você pode um pouquinho mais preferir empresas de setores que você não vai achar muito legal aqui na Bolsa de Valores do Brasil. Empresa de varejo no Brasil sofre bastante, sobretudo ali com as taxas de juros altas, né? Empresas que têm dívidas. Então, você poderia investir nos Estados Unidos pegando empresas de setores que você não tem aqui no Brasil. Já estaria diversificando muito bem a sua carteira, por exemplo, empresas ali de serviços e da área de tecnologia. Então, é um momento muito bom aí de você fazer essa diversificação. Se você não quer diversificar investindo lá, você pode escolher algumas BDRs. Você pode comprar BDR da Amazon aqui no Brasil. Então, a diferença basicamente vai ser que o BDR não é igual a ação. Então, a BDR, se tiver lucro, quando for vender, você tem que pagar o imposto de renda. Mas tem também direito a receber dividendos. Se essa ação paga dividendo lá nos Estados Unidos, esse estoque, você tem direito a receber pela BDR que você tem. Mas é um valor muito pequeno, então, porque eles pagam menos dividendos. Lá tem outros tipos de política de valorização dos investidores, né? Por exemplo, eles recompram muito as ações, né, das empresas. Então, eles cancelam parte dessas ações. Então, valorização mais, você continua tendo as mesmas cotas, mas com valor patrimonial maior para cada uma delas. Então, está muito claro aqui, né? Você pode investir lá escolhendo, se você não. E outra, quantas empresas eu devo escolher nos Estados Unidos? Também não precisa ir muito. Se você vai investir lá, como eu disse, já é para ser 30%, 40% do seu patrimônio, dos seus investimentos na sua carteira, lá você pode escolher, por exemplo, 4 estoques, você pode escolher 2 REITs, ou você, se você não sabe escolher essas empresas, você pode escolher simplesmente o ETF. O ETF lá é muito bom nos Estados Unidos. Por exemplo, o VO, você já vai estar com uma grande diversificação em 500 empresas. Você pode o QQQ, que é da Nasdaq, e você vai investir em 100 empresas. E se você compra um ETF VNQ, você já investe também em imóveis nos Estados Unidos. Então, você pode escolher o VNQ e o VOO, você já estaria diversificando muito bem seus investimentos nos Estados Unidos. Ou então, você poderia VNQ e mais algumas empresas de tecnologia, de serviços lá dos Estados Unidos. Isso vai do seu conhecimento, do tempo que você tem para também acompanhar essas empresas. Para concluir, vou mostrar aqui rapidamente com relação aos dividendos. Então, por exemplo, aqui ó, a Apple, vamos colocar aqui a Apple. Aqui tem a BDR da Apple, negociada no Brasil. Então, a Apple, aqui eu vou em estoques. Tudo isso aqui no site Investidor 10, ó. Você pode vir aqui pesquisar. Então, você pode comprar BDR, que é aqui no Brasil, por R$ 46, ou você pode comprar diretamente a estoque nos Estados Unidos, quando você tem um cadastro lá, que está com esse preço, mas pode comprar 30, pode comprar R$ 20. Não precisa ter os US$ 183, não. Vamos ver aqui o dividendo da Apple. Então, repare que o dividendo da Apple é muito pequeno, então não vai investir nos Estados Unidos esperando grandes dividendos em dólares. Você vai receber dividendo em dólar, mas eu te digo que não vai ser muito relevante, não. Então, é mais para crescimento de carteira de patrimônio. Já se a etapa de usufruto não vai fazer muita diferença
a questão dos dividendos dos Estados Unidos. Vai servir pela diversificação na sua carteira. Repare que o dividendo ele é pequeno, sobretudo porque os indicadores da empresa eles são muito esticados. Então, empresa de tecnologia, normalmente, o valor dela é difícil de prever, né? Então, não é como você prevê ali o valor de um imóvel físico, né? Empresa de tecnologia é o valor da tecnologia. Então, por isso que esses indicadores são muito mais elevados, né? Um PVP alto, PL muito alto. Então, por isso que o dividendo fica muito, digamos que insignificante. Aqui você pode ver a valorização, ó, repare que elas têm tiveram grande valorização, sobretudo a Apple, né? Então, de R$ 1.000 há 10 anos, estaria hoje com 9.000. Mas também agora, nos últimos 2 anos, não teve uma grande valorização não a Apple, viu? Então, aqui são alguns indicadores que temos aqui também, né? Sobretudo ROI, né? Muito bom. Então, ROI, ROIC, muito bom, que são margens aí que vão mostrar ali, sobretudo, a saúde financeira da empresa, né? Aqui você vê o valor patrimonial por ação. Então, há uma grande valorização, né? Aqui o desempenho nos últimos 10 anos, 800%, né? Comparação aqui também, ó, a Apple com o Ibovespa. Você vê que a Apple, para quem, claro, chegou aqui, quem começou há mais tempo atrás, 5 anos atrás, já teve uma boa valorização, né? Muito mais a Apple, 300%, 10 vezes mais do que o Ibovespa. Mas se você vai ver agora nos últimos 2 anos, praticamente a mesma coisa. Então, a Apple deu uma estagnada ali, aquele crescimento exponencial que vinha tendo. Então, repare aqui, ó, o dividendo médio dos últimos 5 anos. Então, a Apple, somente 0,7%. Então, não serve muito para quem quer receber dividendo. Claro que dividendo também é preciso você ter um pouco melhor de entendimento sobre isso. Dividendo, ele já é descontado da empresa. Isso acontece com as empresas brasileiras. Então, claro, se você vai usufruir do dinheiro, você já precisa daquela renda passiva, o dividendo ele é mais interessante. Você vê empresas que pagam dividendos. Mas se você está começando agora, você pode focar também para o crescimento, para o longo prazo. Então, uma empresa que paga pouco dividendo pode ser, inclusive, as melhores de valorização, de multiplicação aqui, ó, do capital. Vamos ver aqui outra. Vamos ver aqui agora um fundo imobiliário dos Estados Unidos. Vamos ver se eu acho aqui o AMT, né, o American Tower. Vamos ver aqui. AMT, American Stocks. Não apareceu? ETF. Aqui, ó. Ah, não, aqui é os bitcoins, né? E PLD, vamos ver aqui se eu acho o PLD. Prologis, não tá vindo? Aqui, ó. Aqui é um REIT, vamos ver aqui o REIT. Inclusive, interessante aqui, eu mostro agora ó, a variação desse REIT para você entender também, ó. A diversificação ela é importante. Vou concluir aqui essa aula dizendo que a diversificação ela é importante e isso equilibra muito a sua carteira. Por exemplo, nos Estados Unidos, no início do ano, de janeiro a abril de 2024, as ações, as estoques, elas tiveram uma boa valorização, ali de cerca de 8%, né, nesses 4 primeiros meses de 2024. Enquanto isso, a Bolsa Brasileira teve uma queda aí de cerca de 4%, de 4 a 5% nesse mesmo período. Então, quando uma cai, a outra tende a subir. Isso é uma relação ali que tem inversão, né, inversamente proporcional praticamente, né? Claro que as duas tendem a crescer, mas uma vai, às vezes, quando há uma queda, por exemplo, ali na questão da Bolsa Brasileira, a Bolsa Americana ela se valoriza. Por isso que é bom você ter as duas. No longo prazo, você vai ver que as duas estão de forma crescente, mas no curto prazo tem essa inversão de proporções. Isso acontece também, a diferença entre fundo imobiliário e também estoques, né? No caso aqui os REITs. Então, os REITs também agora, nesse início de ano nos Estados Unidos, sofreram um pouco, né? Que estão mais ligados ali à especulação imobiliária também, e as ações se valorizaram. Já os REITs foram negativos, né?
Então, basicamente, caíram ali 7% também. Mas isso são coisas de curto prazo que não vai impactar bastante. Repara aqui, ó, exatamente o que eu falei, ó. Exatamente o que eu falei, ó. Cresceram no ano passado, no final do ano passado. Agora, nos últimos meses, março e abril, queda expressiva nos fundos imobiliários americanos. Já as ações não, as ações americanas cresceram bastante nesse período. Com relação a dividendos, veja que até mesmo os fundos imobiliários americanos, os REITs, Real Estate, né? Então é o nome lá deles, dividend yield de 3,4%. E aqui no Brasil nós temos fundos imobiliários pagando 11%, 12% os fundos de papel, 7, 8% os fundos de tijolo, né? Nós temos nessa média de 8 até 9%. Então, dividendo ainda é mais no Brasil. Então, lá também eles têm um pouquinho lá de PL, um pouquinho alto, né? Então, os REITs lá funcionam como se fossem empresas também, né? Um pouco diferente aqui do Brasil. E também eles têm a incidência, né, de imposto da mesma coisa que as estoques, né? Vendeu. Beleza? Então, essa foi a nossa apresentação de hoje. Espero que você tenha gostado. Revise depois